meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, mais um episódio começando. Sejam muito bem-vindos. Estou com o Thiago do meu lado hoje. É o Thiago, tá? Cabelo comprido não é a Clara, não. É o Thiago mesmo. Só tá solto hoje. Eu sou o Felipe, esqueci de me apresentar. E vamos aos escadinhos antes de apresentar o nosso convidado. Você faz o recado ou eu começo? Tem a loja, né? A gente tem um site agora com uma loja online. Se quiser uma camiseta, uma caneca. Por enquanto só tá com 2 itens. Camiseta, caneca, tem alguns bonés também. E acho que é só isso, mas tem bastante coisa lá. Bastante modelo. A gente vai deixar na descrição do vídeo também a chave Pix. Lembrando que não é para nosso lucro, né? E sim para manter a missão em pé. Que tem o gasto aqui do estúdio do podcast e para os outros projetos futuros que a gente pretende fazer. É isso aí. Mas também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, seguir as nossas redes sociais também. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok e aqui no YouTube. E no Spotify. E no Spotify também. Nossos episódios já estão no Spotify. Já estão quase todos, os que estão gravados, já estão quase todos disponíveis lá. Mais um pouquinho a gente já vai estar em dia com essas postagens. Mas se você curte ouvir um bate-papo bacana, uma evangelização dentro do carro, nos acompanhe por lá também. Bora? Bora para mais um. Então vamos lá. Hoje estamos aqui com o nosso colega, nosso amigo e de caminhada, Maurício. Ele que a gente teve o prazer de conhecer, bom, pelo menos eu, nos trombamos ali um pouco na Missão Jovens Sarados. Depois Deus foi levando cada um para um caminho. Mas hoje estamos aqui de novo para poder partilhar um pouquinho com vocês e saber um pouco mais da história. Irmão, seja bem-vindo. Eu espero que Deus possa iluminar muito essa conversa, que a gente está muito ansioso para saber um pouco mais sobre o que ele tem feito com você. Valeu, Felipe. Obrigado, Thiagão. Estamos aqui junto. E aí, pessoal, tudo certo? Cara, satisfação enorme receber essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estou acompanhando direto, né? E torcendo para que isso seja uma coisa que chega além das fronteiras do Brasil, que é um projeto até que eu estou trabalhando ultimamente. Espero que isso vá longe ainda, cara. Amém. Amém. Se é feito com Deus na frente, com certeza ele vai fazer alcançar muitas coisas. Nossa, demais. Mas, irmão, vamos lá, então. Agora a bola tá com você. A gente quer conhecer um pouco mais do Maurício. Quem é ele? Como que ele apareceu aí na vida, dentro da igreja. E aí a gente vai se intrometendo na história aí. Cara, assim, como a gente fala nos encontros e nos retiros que a gente vai, né? Geralmente os jovens fazem assim pra mim, né? Que é falar que tá muito tempo na igreja, né? E assim, eu sou Maurício, tenho 35 anos, sou esposo da Marília, filho do Dicleu, filho da dona Ana. E, cara, comecei a frequentar a igreja, assim, a jornada da igreja, assim, desde pequenininho, cara. Minha família sempre foi da igreja, sempre gostou bastante. Acho que, se eu não me engano, acho que 100% das pessoas que são do vínculo familiar ali até segunda, terceira geração, todos são católicos, né? Então a gente não teve isso. A família sempre foi bem estruturada dentro da igreja. Depois tive meus momentos ali num grupinho de jovens, fiz a minha catequese, meu crisma, que são coisas que eu adoro. Porém, eu tive uma reviravolta ali na minha infância, ali por volta dos 13 anos, foi quando meus pais se separaram, cara. E nesse momento, eu tava vivendo fiquei meio sozinho, meio a solidão, sabe? Tava vivendo meio que um momento difícil. E ali, nesse momento, eu acabei fazendo o quê? Apelando para outras coisas. Só que essas outras coisas não tem a ver com drogas, não tem a ver com bebida, tem a ver com sexo, que é o que a nossa juventude mais tem hoje. Mas eu acabei me influenciando muito musicalmente, por coisas que me levavam a não acreditar nada daquilo da igreja que eu vivia, cara. Então, assim, depois dos meus 13 anos, até ali por volta, até uns 2 anos mais ou menos, só andava de preto, eu gostava de ouvir os black metal da vida, e só vivia nessa parte, cara, só curtia isso, vivia isso dentro da igreja. Só que teve um momento ali que, na escola,
uns amigos chegaram um dia e falaram assim, vamos fazer um encontro? Aí eu, pô, cara, não, vamos fazer um encontro. Mas aí para esse encontro, primeiro você precisa começar a frequentar o grupo de jovens. Aí eu falei, só que me conhece bastante, o Thiago também vendo. Aonde eu já chego às vezes catando um instrumento, cara. Eu fui assim desde pequeno. Você tem vídeo meu criancinha que eu tô com o instrumento e não solto. E nisso aí acabei que fui para esse grupo de jovens. Quando eu cheguei lá na Paróquia Santa Rita de Batatais, quando eu cheguei lá, não lembro direito como é que era o nome do grupo, cara. Já faz muito tempo. Eu simplesmente cheguei lá, os meninos, ele toca violão, que eu tocava violão na escola. Vamos tocar violão, tocava guitarra, tocava viola, tocava cavaquinho, tudo na escola. E normalmente a gente fazia isso por causa das menininhas, né? E falaram pra mim que no grupo de jovens tinha menininha também. E eu acho que na nossa época, principalmente na minha época, assim, era uma coisa que falava, cara, vai no grupo que vai ter menininha. E eu falei assim, poxa, cara, então vamos, né? E aí cheguei lá, quando eu cheguei lá, não, toca o violão aqui pra gente ver, tal. E toquei, cantei. No meu primeiro encontro, já me colocaram pra ficar lá tocando violão. Tinha banda, tinha tudo tocando lá, era uma igreja bem renovada, sabe? Então, assim, fiquei lá já começando a tocar com eles. Aí eu já comecei aí, já sabe, abrir o olho, né, da galera. Aí eu falei assim, que massa. E aí eu comecei a ir pro encontro, pros grupos de jovens, pra ir tocar. Comecei a aprender algumas músicas e tal. E aí o meu start na igreja começou assim, cara. Só que ainda não tava indo com o propósito de estar com Deus, de buscar Deus, nada. Tava indo com o propósito de ir lá tocar, que eu adorava. Os amigos da escola que também estavam lá. E aí eu dei start assim, cara. Só que vivia dentro da igreja. E quando eu não tava no grupo de jovens, às vezes eu ia na missa, porque me chamavam pra tocar na missa. Mas quando eu tava lá, eu tava fazendo as minhas coisas, que era fazer adoração. Gostava de fazer algumas coisas. Adoração eu falo, não a Deus, né? Ao diabo. E aí fazia isso, gostava de como funcionava toda aquela parte, estudava, lia algumas coisas por trás. E aí, só que de pouquinho aquilo começou a me resgatar, cara, começou a tocar meu coração diferente. Só que nunca foi 100%, tá vivendo nesse momento assim lá da igreja. E aí depois que eu passei por isso daí, eu simplesmente fiz o quê? Falei, não, cara, preciso de achar alguma coisa aqui dentro, então, que eu comecei a ficar incomodado. Falei, tá uma coisa que tá me machucando aqui, que eu não sei, tá estranho. Porque antigamente aquela coisa que eu gostava, que via as imagens, via os rock que eu escutava, as coisas que eu ouvia, não tava tão legal. Foi aí que eu peguei e falei assim, não, deixa eu procurar dentro da igreja alguma coisa, algum sinal, pedir para Deus algum sinal que me faça buscar a Deus. E aí, uma pergunta para vocês. Qual que é a figura da igreja que mais ama, assim, quando você fala assim, não, essa figura aqui, quando eu olho pra ele, eu já vejo esse cara aqui pisando em cima do diabo. Quem que é esse cara? Que é o cara que veste aquele manto preto, o cara que não aceitava nada de errado no meio do convento, da vida dele. E aí, quando eu vi a medalhinha de São Bento, eu simplesmente falei assim, cara, esse cara que tem uma coisa estranha. E aí comecei a ler sobre ele, e o que me atraiu foi justamente essa parte que ele lidava com essas coisas ruins, sabe? E foi aí onde que eu comecei a buscar uma conversão de virada de chave, sabe? De vida. Não sei se vocês, até por conta de ser bentos, né? Mas, tipo, não sei o quanto que isso é pra vocês também, mas pra mim foi meu start na igreja, cara. Foi através de São Bento, que me atraiu pela figura dele de um monge usando uma roupa preta, um cajado. E eu falei, esse cara aí tem alguma coisa por trás dele. É um cara que você olha e você fala, nossa, esse cara nem é da igreja, né? O cara é todo diferentão. Tanto gótico. Cara, mas assim, realmente, São Bento realmente por causa dele também. A gente tem uma ligação com São Bento, assim, também de criação, eu falo, porque a gente não tem podemos dizer assim, que não é o nosso santo de devoção. Mas desde pequeno a gente aprendeu a rezar a oração de São Bento, a gente carrega no peito a medalha, então tem um pouco dessa ligação, e até a resposta de Deus na época que a gente estava pensando nos nomes da missão veio através dele. E é muito bacana você comentando agora esse negócio da batalha com o diabo. Agora que tá na moda esses vídeos de IA, eu não sei se você chegou a ver já no TikTok, tem aparecido muito para mim. Um cara que montou um podcast através de IA.
Ele traz santos conversando com santos num podcast. E aí ele fez uma conversa entre São Bento e São Padre Pio, que é os dois santos que mais brigavam com o diabo. E aí pergunta como que era lidar com o diabo. Então, cara, eu falei, achei hilário Aí isso. São Padre Pio falava assim, não, eu tinha que aturar, cara, ele vinha, então eu tinha que aturar. Aí São Bento falava assim, não, eu já mandava ele de retro mesmo, não tinha, Tipo isso. não tinha muita ideia, não. Porrada O já. máximo que eu conversei com ele foi o dia que ele tava em cima de uma pedra lá que tá atrapalhando a minha estrada. Aí eu falei, peraí que eu vou dar um jeito. É isso aí. Mas, cara, assim, foi interessante porque essa é uma parte da minha história que é um pouco difícil voltar por conta desse intuito que eu tive, que é dessa separação dos meus pais, sabe? E isso me fez me desligar um pouco dessa questão de Deus e me colocar nos lugares que eu tive que aprender, não por demérito da minha mãe nem do meu pai, mas porque meu pai, apesar de ele ter morado fora da cidade, eu sou da cidade de Batatais, interior de São Paulo. Meu pai, ele teve que correr atrás da vida dele também e foi morar em outras cidades, né? Então, hoje meu pai reside em Sertãozinho, aqui pertinho de Ribeirão Preto. Porém, não tinha por perto, né, cara? E aí, você tá onde? Eu vivia... A minha vida era acordar cedo e ir pra escola. Chegava da escola, almoçava, já preparava pra ir poder jogar bola, que eu treinava no time da cidade com os meninos. Voltava e, normalmente, principalmente depois que foi nessa transição aí, 1 ano e meio, mais ou menos depois, eu ficava ou fechado dentro do quarto, não fazia nada, ou senão eu ficava com os meninos da escola. E depois disso aí, eu comecei a ir pro encontro. Então, tipo, tudo que eu aprendi praticamente na minha vida, eu tive que fazer meio que perguntando pras pessoas, mas nunca dentro de casa, né? Uhum. Então, eu meio que fui lidando com essas batalhas sozinho, né? Nesse período. E essa fase aí que pra mim, acho que é uma das que eu acho mais legal, assim, que eu vivi, foi justamente essa transição que o que me resgatou pra Deus, cara, eu falo assim, foi justamente basicamente, cara, o que me atraiu foi a oração de São Bento na época, tanto que eu fazia questão de falar, isso era uma coisa que vinha da minha cabeça, não tem nada a ver, mas na minha cabeça eu falava que se eu rezasse ela em latim, eu tinha mais proteção e mais força, que eu sentia mais, né? Não vai saber por quê, né? Mas Acho que eu tenho empoderamento na você fala. falava, né? Lembrava um Constantine, né? Alguma coisa assim, né? Eu falava, não. Mas aí eu criei esse vínculo, cara. E depois depois disso aí, o que mais me atraiu pra dentro da igreja é uma coisa que faz parte do nicho que eu trabalho hoje, que eu busco hoje, que é com a música, né? Então eu sou músico. E que foi através do rock, dentro da igreja. Que nos anos 90 ali, praticamente, começo dos anos 90 ali, foi uma coisa que foi bem descriminalizada por não só pela igreja católica, mas por todo o meio cristão. Só que muitos batalharam ali, sabe? E eu falo que a banda que me trouxe de volta pra vida com Deus é a banda Rosa de Saron. Que até hoje, quando eu me sinto mal, preciso daquele momento de vazio que a gente vive, a gente fala do deserto, né? Costumo colocar algumas músicas específicas ali que me ajudam a retomar, cara, da onde eu parei, ou da onde eu tava, ou voltar do começo. Então, assim, essa foi as 2 principais coisas que eu acho que me atraíram. Então, quando eu converso às vezes com alguns amigos que são evangélicos ou ateu, né, independente da religião deles, o que mais é difícil deles entenderem, mas eu tento sempre falar isso, é que essa figura de alguém dentro da igreja me atraiu, e a missão de alguém dentro da igreja também me atraiu, cara. Que foi justamente olhar para um santo, não como acreditando que ele é Deus nem nada, como algumas pessoas falam, mas acreditando que ele é um espelho para poder buscar uma vida em Deus, e através da música que eu consegui chegar e me atraiu bastante, sabe? Então, basicamente, eu comecei assim, cara. Na igreja foi meu start dentro da igreja, foi aí. Só que isso a gente tá falando 2005. Comecei em 2005. Na igreja, fala assim, comecei praticamente full, assim. Vivendo dentro da igreja, grupo de jovens, retiros, pregação. Onde realmente você começou a viver corretamente, né? Exatamente. Depois disso, aí passei por várias coisas, cara. Até chegar aqui, aí é chão. Porque aí foram vários encontros, vários grupos de jovens. Ajudei a fundar outros grupos de jovens. Participei como encenando em peças teatrais. Então, campanha da fraternidade que a gente tem. Os grupos de jovens. Então, o meu começo depois da música foi justamente pra pregação. Ou senão, eu ia pra parte do teatro.
E aí fui crescendo. A gente fiz Jovens Sarados, que foi um dos mais intensos que eu já vivi já em relação dos jovens. E depois disso aí, só... hoje, atualmente, por exemplo, é só a parte minha de administração e pregação. E tô começando um projeto novo de música, que é um projeto que já vem há alguns anos sendo sonhado aí. Estamos começando ele esse ano. Show de bola. Você comentou o negócio do Rosas, né? Rosa, né? Não é Rosas. Cara, eu acho eles incríveis, embora não seja muito o meu gosto, mas eu também sempre acompanhei eles desde quando eu entrei na igreja, né? E é legal porque eles trazem a música católica, não sei se às vezes foi isso que te atraiu também, mas de uma forma que não parece ser católico. Né? Tanto é que teve uma vez que eu tava conversando, não sei com quem, não lembro se era na escola, no trabalho. E aí eu tava falando, não sei o que lá, e aquela música do Rosa, não sei o que. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, o quê? Rosa de Saron é católico? Eu falei, é. Falou, gente, eu sou apaixonado por eles, não sou católico e eu escuto os caras. Eu falei, pois é. Porque a intenção que dá é que, não todas, né? Mas a grande maioria das músicas deles... Eles deixam na entrelinhas, né? O real sentido delas, né? E eu acho isso incrível. Cara, eu falo assim, eu acho que a coisa mais... Isso eu acho que eu aprendi meio que de lá e tive uma boa formação com os meus líderes, formadores da época do grupo de jovens mesmo, foi essa época que eu falava que era muito criticado justamente nesse patamar, né? Eu lembro que quando o Rosa Saron lançou aquele DVD deles da Som Livre, pela Codimu, que depois a Som Livre comprou, que foi o acústico, que foi o que o Brasil inteiro ficou sabendo do show deles, muito era criticado justamente por conta dessa questão das letras. Só que rock no catolicismo já é muito criticado até hoje, né? Justamente a coisa acontecer, a música deles acontecer foi ter ido pro acústico, porque o rock, você ia no show deles no Halel, por exemplo, que eu já vou no Halel de Franca há muitos anos, e assim, sempre foi lotado. Só que a você andar na rua e perguntar hoje pra qualquer pessoa que esteja aí os seus 30 anos pra mais, ela vai saber quem que é a banda, porque ela ouviu alguma coisa da banda. Mas que foi o que difundiu eles. Só que nessa época foi muito complicado. E pra mim também foi difícil, porque eu gostava muito do som deles. As pessoas falavam, e eu tava sendo convertido por eles, né? Eu falo assim, a mensagem que Deus tava falando através da música deles estava me convertendo. Só que as pessoas falavam que não era uma música católica, não era uma música cristã, não era uma música de Deus. E aí foi conversando com o meu padre lá na época, me deu uma orientação espiritual muito boa, que foi assim, falou, olha, você tá num patamar que você tá conseguindo não enxergar Deus apenas quando você tá dentro da igreja. Você consegue enxergar Deus fora da igreja, em outros lugares. E a música dos caras falavam justamente disso, de Deus acontecendo em outros lugares. Então, às vezes a gente faz ou escreve músicas ou canta músicas que parece que a gente tem que estar dentro de no altar, no genuflexório ali, ajoelhado, com o terço na mão, senão não funciona. Uhum. E aí eu peguei, e a música dele não, a música às vezes você tava passando e tava um dia de chuva ali, tal, e de repente começa a tocar uma música, um monte de inverno deles, que é uma música que eu sou apaixonado. Você olha assim, aquele clima de inverno e você já começa a relembrar da música e a letra falando. E não tem como você não se conectar com Deus de uma forma diferente. Então, assim, e desde lá, é algo que eu sou totalmente adepto justamente a buscar essa mensagem de Deus, aonde normalmente as pessoas não estão conseguindo enxergar. Ele tá lá, mas as pessoas não conseguem enxergar eles normalmente. Entendeu? Tanto que, cara, hoje eu tenho uma grande dificuldade, assim, né? Principalmente com as novas músicas que vão sendo escritas hoje, são compostas, que é justamente o fato, cara, de como que tá difícil você conseguir hoje de verdade também enxergar Deus nas letras. Porque hoje parece que é mais um livro de autoajuda do que uma letra que tá falando sobre Deus. Tanto que, se vocês olharem, existem vários cantores, e eu gosto de vários, mas
eu tava ouvindo várias letras, várias músicas que foram compostas no final desse ano e tal, pra comecinho desse. E a música que, não por média, mas eu fui pregar num grupo de jovens esses dias pra trás, falei, cara, escuta essa e essa e essa. E por incrível que pareça, a música que mais as pessoas falaram que sentiam mais que a música falava de Deus, não que sentia na pele, coração, nem nada, mas que fazia sentido que tava falando de Deus, era a música, tipo, uma música do Rosa Sarão que chamava Casa, que eles foram esse final de ano agora, que é um sucesso, tipo, a música é incrível. E a música justamente fala sobre a sua busca constante de Deus e de estar querendo ver Ele na sua vida e não assim ficar, tô passando por uma dificuldade muito grande e não tá fácil e tal, e eu não sei o que eu faço e eu tô perdido. Então assim, o que eu mais escuto hoje parece que a galera tá compondo para amaciar o coração e, querendo ou não, isso veio de uma filosofia e de uma coisa que é a filosofia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, da libertação, que veio buscando isso aí, né? Então, senti muito isso nas letras, cara, hoje em dia. Mas mudou muito, né? Gosto falando, eu deixei o Jovens Sarados, a gente tá em 2026. 4 anos, acho. Foi finalzinho da pandemia. E depois não frequentei mais grupo de jovens, né? Aí, final do ano passado, eu voltei num dos Jovens Sarados. E eles estavam tocando totalmente diferente os louvores. Tipo, eu falei, nossa... Eu falo, na minha época era melhor, né? Mas teve uma mudança muito grande nas letras, tanto de adoração, louvor ou comuns, né? Vamos dizer. Tanto que se você olhar no meio musical hoje, cara, eu tava vendo até uma entrevista no Flow Podcast do Sorocaba, acho que era. Fernando Sorocaba, o Chapéu. Uhum. E ele tava fazendo uma entrevista justamente falando por que a música, por exemplo, a música sertaneja hoje é uma música que não tá, parece que não tá, ninguém tá aguentando mais. E eu, além de eu tocar na igreja, eu toco na igreja, sou ministro de música na igreja, eu também toco fora. Então, eu sou músico de fora, eu canto em barzinhos, em casamentos, canto em festas e tal. E eu percebo também nos tocar que ninguém tá suportando mais essas letras, porque tá tudo muito, tipo assim, parece que tá cansativo pras pessoas. E o maior recurso que estão buscando hoje em dia, justamente, é buscar coisas lá atrás. Até músicas que a gente costuma falar a música lá do A e lá do B, né? Então, as músicas mais conhecidas de um cantor e as músicas menos conhecidas de um cantor. Eles estão buscando o recurso de buscar letras desconhecidas de cantores para poder voltar a fazer sucesso. Tanto que tem vários que estão na mídia e começaram bem esse ano, cantando no lado B de vários cantores. E você percebe que quando você escuta essas músicas lá do B, cara, é muito, muito boa quanto as lá do A. E aí, quando você para pra ouvir as músicas que a gente tem na igreja também, e esse aí é um mérito que eu tenho que te dar e falar pra você, cara, continua fazendo o que você tá fazendo, que as músicas que você tá cantando são músicas que, por mais que às vezes não é aquele... Como é que eu posso dizer? Não é a famosa parede preta e luz piscando que a juventude, até a católica hoje tá buscando e tá vendo, mas é uma música que tem profundidade. É uma música que fala justamente sobre Deus e sobre como nós devemos buscar a Deus, né? E eu tô vendo bastante você fazer isso aí lá nos seus vídeos, né? Que você tava... É uma coisa que eu também tenho reparado muito e penso muito nisso. A gente até teve aqui alguns episódios atrás um professor nosso, né? Nosso não, meu, que ele também mexeu com música. Não sei se você já ouviu falar dele, o professor Magrão. Ele foi o fundador do Nova Geração aqui de Ribeirão. 40 anos de ministério de música, já compôs música para grandes nomes aí. E na época a gente perguntou para ele, né, dessa diferença, mas só pra você ter noção, ele veio aqui, já vai fazer acho que quase um ano já, né? Ele foi um dos primeiros convidados nossos e parece que já nesse tempo já mudou de novo, né? Os tipos de músicas. E conversando com um colega meu, ele falou, Felipe, não é só dentro da igreja. Ele falou, isso é em qualquer estilo musical. Falou, a diferença é que como a gente consome muito o núcleo católico, o gospel, o cristão ali, a gente repara muito nisso, mas é todo lugar. Hoje o povo não pensa mais em letra, ele pensa em comércio. Então eles estão lançando músicas comerciais, que você vai lançar hoje, vai estourar, vai ficar um mês na balada, tocando, né, nos pontos altos. Depois todo mundo vai esquecer. Por quê? Porque a música não é boa. Agora você pega um sinônimo do Chitãozinho Chororó, que foi composta há 70 anos atrás, que até hoje é considerado o hino da música sertaneja.
pegam músicas do padre Marcelo, padre Zezinho, padre Jonas, que foram compostas há 50, 60 anos atrás, e hoje fazem mais sucesso do que, assim, não desmerecendo, mas do que Colo de Deus, do que... Não sei, não lembro mais alguns nomes que são mais famosos. Agora tá virando Shalom. Agora tem os ministérios, tá virando até CPF. Eu adoro eles, tá? Mas igual, você não lembra como é que chama? Falou CPF, CNPJ, CPF, eu falo porque tem um novo projeto agora, como é que chama? PJ? O worship lá? Que estão fazendo lá com a galera, que o Guilherme Sá gravou com eles agora, a música do Flavinho. Do Flavinho. Que, por sinal, uma música maravilhosa. Essa música aí é uma música que é uma das novas que eu falo assim, essa daqui, tinha que virar hino, que essa aqui poderia ficar cantando o dia inteiro, sabe? Exatamente. Agora teve uma música esses dias pra trás, cara, que eu fui cantar num encontro do TLC de Batatais, e maravilhoso, tal, a galera lá curtia demais e a música ela é maravilhosa. Agora, não me pede pra cantar ela, porque eu não lembro não lembro como é que ela começa. Mas a música, basicamente, ela falava sobre eu estar... o pessoal cantando assim com a louvor e adoração, e eu parei e falei assim, galera, vocês estão querendo morrer? Porque o sentido da letra é justamente você falar que você não via a hora de morrer pra poder ir pro segundo andar, conversar, encontrar Maria e tal. Talvez você conheça essa letra, mas tipo, eu falei assim, não, cara, calma. Tá certo. Acho que Maria, o que ela mais quer é que você fique aí, mude a sua vida, a sua história, da sua família, das pessoas que estão à sua volta. E aí depois você vai pensar em morrer, mas não tem pensar em morrer na sua velhice, quando chegar a sua hora. Ou quando chegar a sua hora. Mas parece que tá sendo escrito pra isso, sabe? Pra parece que as músicas estão começando a ser tendenciosas pra ir pra alguns lugares, sabe? E parece que não, mas tem uma... Ai, cara... Pra essas coisas eu sou um pouquinho difícil de lembrar, mas é um filósofo que fala que ouça a música que o governo está entregando para aquele país, e aí você vai ver para onde esse país está caminhando. Parafraseando, né? Basicamente diz sobre isso. Então olha bem para onde que qual que é a música que está sendo incentivada nesse lugar. E isso vai incentivar uma cultura. Porque quer veículo e ferramenta mais forte do que uma música, hoje você não consegue fazer nada se não tiver uma música, um filme ter uma música, uma abertura de um podcast ter uma música. Qualquer lugar que você vai, ela precisa de ter um contexto musical. Até um silêncio, cara, ele precisa ter som, né? É engraçado falar isso, mas até o silêncio ele precisa ter um som. E aí, se você vê como é que a gente tá vivendo hoje em nosso país, ou como é que vive pra cá, como é que a nossa música é entregue, como é que as pessoas estão querendo, é justamente isso. E eu comecei a perceber justamente isso, cara. Até nas letras eu comecei a reparar como é que a galera tá compondo e tá tendenciosa. Tá tendenciosa a algumas coisas que eu falo assim, tá estranho. Por que tá falando tanto pra morrer, que quer ir pro segundo andar, que quer ir não sei pra onde? Eu falei, não, cara, Deus tá querendo te usar pra salvar a vida de uma galera. E ele tá com você o tempo todo pra te levantar, né? Então, assim, eu ouço isso há algum tempo, mas parece que, tipo, pós-pandemia pra cá, parece que as coisas começaram a ficar meio que e foi pra esse lugar, sabe? Tá indo pra esse lugar. Vendo a galera que eu venho conversando. E não sei, cara, se tá realmente tendenciando pra isso, sabe? É uma coisa que a gente tem que analisar, né? Até comentei, não sei com quem esses dias. Acho que com o pessoal lá do estúdio que eu tenho feito as músicas. E eu falo, parece que o pessoal até combina o estilo de música que vai lançar. Aí eu até brinquei, falei, ó, você pegar agora esse finalzinho de ano aí, esses últimos 3 meses do ano aí, me listam, dá pra gente montar um álbum de 12 músicas só com música que fala de recomeço. Falei, eu acho que nunca criou tanta música sobre recomeço que nem esse final de ano. Aí, dá pra pegar a música aí que fala recomeço, restauração, renovar, não sei o que lá, pronto. É o tema do momento. E você saber utilizar essa ferramenta, cara, acho que é o mais interessante. Eu hoje trabalho com a parte da música, mas eu também eu gosto muito eu tô conhecendo, principalmente eu comecei no meio do ano pra cá, a conhecer um pouco mais sobre as ferramentas que a IA, por exemplo, ela fornece pra gente. E, cara, eu sou apaixonado por IA hoje. Eu falo assim, que ela, pra mim, é uma das coisas que eu acho... Se o ser humano souber usar aquilo de uma forma inteligente, acho que sábia, né? Vamos usar uma palavra bíblica. Usar sabedoria pra usar a IA, cara, ela facilita muito o trabalho de várias pessoas. Só que
Por exemplo, tem várias coisas que a gente cria, tem o meu sócio que a gente trabalha junto na parte da música, e a gente cria a parte de melodias, músicas, tudo utilizando a parte de IA, porque nós somos independentes, a gente tá começando. Então, uma pessoa que tem um estúdio muito grande de música, por exemplo, ela tem recursos para poder fazer várias coisas, trabalhar com vários plugins, né? Vários equipamentos. Mas às vezes, se você é uma pessoa que está começando no independente, cara, eu tenho certeza que se você olhar e aprender a IA como um recurso, não como final, você vai entender que ela é algo que vai te facilitar muito. E assim, é incrível para te ajudar a compor instrumental, para te ajudar a compor toda a parte harmônica, para te ajudar a compor até mesmo a letra. E eu sou aquela pessoa que não adianta você vir querer falar para mim que isso é uma coisa ruim, que não adianta, cara, não é. O problema é você simplesmente pegar, digitar, recomeço. Cria tem uma pra música mim. worship que os católicos mais procuram, tal. Capaz de daqui a pouco começar a aparecer até... Se você puxar aí agora, vai aparecer até a palavra Frei Gilson. Você fala, as palavras que os cristãos estão mais usando aqui no Brasil. Aí aparece lá, Frei Gilson na letra da música, porque ela vai criar desse jeito. Então, assim... Só que a gente tem que saber usar, cara. Tem que saber utilizar essas ferramentas, entendeu? Pra gente poder... evoluir como ser humano. Só que para isso, eu percebo que a gente precisa de utilizar da formação, da base, de tudo aquilo que a gente aprendeu na igreja. E eu acho que nada mais lindo do que você voltar para toda a essência do que foi nessa igreja, do que a gente viveu, do que a gente aprendeu, para a gente poder entender como é que a gente usa isso a nosso favor. E isso tem N funções para poder te facilitar. Seja na sua oração, seja na sua caminhada, seja como cristão. Tudo isso acho que são as ferramentas que o mundo está entregando pra gente. Apesar que o nosso país aqui tá meio difícil de entregar tecnologia pra gente, né? Acabei de falar que tá... mas tudo bem. Não é um assunto que... Não vamos tocar nesse assunto que vai dar polêmica. Não, mas é isso aí, cara. Eu também concordo. Eu sempre mexi com informática, tecnologia e eu sempre falo que Deus permitiu criar a internet e a tecnologia para ajudar a gente, né? Lógico que tem muita gente que usa pro lado errado, mas se a gente souber trabalhar com ela, é perfeito. E é como você falou, né? Não é para substituir. Eu falo isso para todo mundo. Eu falei, isso aí não vem para substituir ninguém. Realmente a gente tem que usar isso como um auxílio, um plus para nós, né? Para melhorar o nosso trabalho. Facilita de várias maneiras, cara. A gente tá fazendo um projeto, não só o meu, mas o projeto de outros amigos também, que a gente vai falar, mas é um projeto que está sendo estruturado também para ir com isso. Com esse tipo de ferramenta, a gente está criando toda a linha melódica de instrumentos, então a gente tem algumas coisas que a gente faz, mas, por exemplo, uma coisa que é mais difícil para um estúdio independente, por exemplo, é gravar uma linha de bateria. E antigamente, se você pegasse, por exemplo, alguns anos atrás, a gente tinha que sentar ali para criar uma linha de bateria, por exemplo, é muito complicado para você sentar e criar a linha que você quer, a não ser que você fosse um baterista mesmo, assim, assíduo para pegar e ir para um estúdio gravar, ou se não você tivesse a base, mas nunca é aquela bateria que você queria, sabe? Hoje, se você tiver um prompt interessante, você vai jogar ali e ela vai dar praticamente a bateria que estava na sua mente. E aí você sabe trabalhar de que forma? Por exemplo, ela tirou e passou a ideia da bateria que eu queria. Eu passo pro meu batera, ele pode ir lá e gravar ela. Ou se ela saiu de uma forma muito positiva, perfeita, como se o meu baterista tivesse gravado, já tá pronto. Já tá pronto, não tem porque eu ficava... Aí o que vai fazer... Isso adianta também o processo nosso de evangelização, porque aí eu tenho mais tempo para poder fazer outras coisas, né? Mas assim, é justamente isso. Não pensar que isso é uma substituição, porque a hora que o ser humano ele começa a tirar a parte dele para deixar somente a parte de mecânica, vamos dizer assim, aí começa a ter uma falha que é justamente essa sensibilidade, essa conexão com Deus, que aí... não sei se isso um dia vai ser possível. Hoje eu ainda creio que não, mas acho que essa nossa sensibilidade, esse nosso jeito de lidar com as coisas, com Deus, um com o outro, é uma coisa que é individual, específica de cada ser humano, né? Então isso... Se eu tô escrevendo uma letra, você tá escrevendo uma letra, a gente tá fazendo um projeto e cada projeto vai cruzar um com o outro, eu tô vendo o que o Felipe tá falando, tô vendo a linha que o Thiago tá fazendo de baixo ali, cada um tá passando essa mensagem, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso é fundamental, sabe? Pra esse trabalho.
Mas eu posso dizer assim, isso me ajuda também numa outra ferramenta que eu falo ferramenta porque foi difícil colocar essa palavra na minha cabeça. Mas há 2 anos atrás eu comecei a procurar ajuda em relação a por que a minha cabeça era tão complicada desde criança. Porque eu tinha algumas coisas minhas que estavam bem complicadas e tal. E aí eu fui descobri através de uma avaliação neuropsicológica, 4 meses de avaliação, não foi um dia. E junto com o neuropsiquiatra, a relação do TDAH e da superdotação. Então isso veio fazer parte da minha vida, já vai fazer 2 anos. Que foi algo que eu descobri que é onde começou a me colocar no eixo de novo na minha vida. Então, quem me conhece mais profundamente sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto muito, dou muitas ideias, troco bastante ideia, mas sou uma pessoa muito difícil de execução. Tenho muita dificuldade. E hoje, graças a Deus, eu consegui, através da parte dessa avaliação e tudo, com o TDAH, por exemplo, e entendendo melhor como é que a superdotação funciona, a como lidar melhor com as minhas coisas na minha vida, como lidar melhor com os meus projetos, como fazer meus projetos começarem a andar, como é que eu lido comigo mesmo. E às vezes a gente tem essa dificuldade, cara, de olhar para as coisas, como é que a nossa vida tá, e que seja uma pequena ansiedadezinha. Mas essa ansiedade, às vezes, não tá te deixando seguir realmente para onde você tá querendo ir ou para onde você deveria estar indo, sabe? E às vezes não é somente uma coisa ou demoníaca ou uma coisa só, uma falha só que você não tá rezando muito. Às vezes é só porque talvez você tá com essa mentalidade, né? Esse mindset aí tá virado porque você não tá conseguindo se entender. Então, assim, é uma coisa que eu venho fazendo bastante já há 2 anos já, praticamente. E vai fazer um ano e meio que eu tomo meu medicamento, mas faz que eu venho fazendo esse tratamento, cara. E eu vou te falar, é uma coisa que eu venho batalhando muito e venho falando muito com as pessoas. Busquem, hoje em dia, como é que tá o nosso país, o mundo, como é que as coisas estão, como é que as influências estão pra gente, a dar uma olhadinha pra essa parte psicológica sua, mentalidade sua, de como é que ela tá. Porque eu tenho certeza que hoje, na geração que a gente tá, qualquer coisinha que você puder ter de ajuda vai te facilitar para você poder buscar sua caminhada. Porque se parar para olhar para a nossa juventude, como é que ela tá hoje, não só para a juventude, mas para nós mais velhos, até para você poder trabalhar hoje tá difícil, cara. Sair de casa e ter uma mentalidade para fazer isso, né? Isso aí. Eu falo que todo mundo tem que fazer atendimento com psicólogo. Falando, não interessa, você não... Ai, mas não sou louco. Falando, não interessa, vai fazer que você vai descobrir muita coisa aí que você não sabe. E realmente isso é um dos fatores até que eu também comecei a fazer acompanhamento e descobri muitas coisas que às vezes a gente passa despercebido, né? Esse fato de... Eu também tenho várias ideias, vários projetos e ou vou remediando, vou empurrando com a barriga, ou eu começo, aí na primeira dor de cabeça eu já desisto, né? E infelizmente isso são coisas que a gente... O que te faz, assim, tipo, olhar pra isso e falar assim, não, eu vou continuar ou retomar, porque às vezes eu sei que você deve parar também, né? Porque você é uma pessoa assim, tem hora que você para. O que faz você hoje, tipo assim, fala, não, preciso tá aqui. Você falou pra mim que já tá fazendo 1 ano de podcast. As coisas estão acontecendo. O que te faz continuar assim? Porque eu falo isso, eu tô te fazendo essa pergunta porque eu também... começando, e apesar de estar na igreja há muitos anos, eu tô começando um projeto novo agora. E aí isso facilita, porque às vezes tem dias também que não dá vontade de fazer nada, dá vontade de parar. Cara, essa questão da missão em si, ela foi realmente um presente de Deus pra gente, né? A gente tava bem perdido no mundo. A gente empurrou o projeto por 1 ano, tá? Pra mais. Já vai fazer 1 ano de missão, mas tá mais de 1 ano que a gente ficou empurrando até realmente começar, né? E até me perdi aqui no pensamento. E aí, cara, a gente, assim que começou a andar, eu sempre colocava na minha cabeça que isso não era pra mim, né? Esse projeto não é meu, esse projeto não é meu, esse projeto é de Deus e eu tenho que fazer ele continuar, não posso fazer ele parar, E diversas vezes, né? Pô, ninguém ajuda, ninguém incentiva, eu não consigo nada, né? A questão do podcast mesmo, não é fácil. Mas Felipe, você só grava 2 episódios por mês.
Cara, mas pra conseguir gravar esses 2 episódios, é 2 meses de luta pra conseguir convidado, pra conseguir assunto, pra, né, qualquer coisa, né? Aí horário e tudo mais. Então, assim, vários empecilhos já aconteceram que realmente me fizeram pensar se realmente isso era o que eu precisava, né? E o que tem me feito persistir é que através das minhas consultas com psicólogo também, é que ele falou assim, Felipe, você precisa começar a fazer as coisas que você gosta. E fazer as coisas da igreja, eu gosto. Seja tá aqui, seja tá numa célula, seja tá num grupo, seja cantando principalmente. E eu tinha abandonado tudo isso, né? Na época da pandemia, cara, eu literalmente abandonei a igreja, né? E isso me fez muito mal, me fez afundar, tive um princípio de depressão e tudo. E quando a gente começou a fazer isso de novo, eu falei, agora eu não posso parar, por 2 motivos. Por mim, que isso, por mais difícil que seja, os dias que eu venho gravar, o dia pode ter sido péssimo. Eu chego aqui à noite, parece que tudo muda, né? Tudo se acalma. E pelos outros. Porque se Deus confiou a gente essa missão, eu não posso parar agora, né? Isso não tá fazendo só bem a mim, a minha família, né, o meu casamento, mas também tá fazendo, eu espero que esteja fazendo bem às outras pessoas que estão nos assistindo também. E assim, eu percebo bastante que às vezes a gente tá fazendo uma situação e a gente quer levar isso para alguns lugares. E eu percebi que às vezes a gente tem que se conectar com algumas pessoas fora aquele ciclo que a gente tá, pra gente poder levantar esse projeto. Então, assim, eu tô aqui, eu sei que, tipo assim, a hora que a gente trocar uma ideia, eu faço a relação das minhas coisas. Tem grupos de jovens que me chamam todo ano e às vezes tô num momento que eu não tô fazendo nenhuma pregação, por exemplo. Já teve anos eu não fazia nenhuma. E aí, esse ano, por exemplo, às vezes tem um grupo de jovens que insiste. Não, vem pra cá. O EJC, por exemplo, mês da Cristo Ressuscitado, é uma que, se eu não me engano, no segundo ano que me chamaram pra ir lá, eu não tava criando, eu não fiz nada. E mesmo assim insistiram para que eu fosse lá fazer essa pregação e tudo mais. E isso vai ajudando a gente a se movimentar, cara. Vai ajudando a gente a buscar esse norte pra onde a gente tá indo. Porque às vezes dá vontade de parar. Cara, e outra coisa que também me incomoda muito e eu tenho tentado evitar esse tipo de pensamento e tentar fazer as coisas sozinho mesmo, a falta assim, acho que vai ser até meio grosso, mas a falta de apoio dentro da igreja. Mas não falo não falo de padres, não, eu falo de pessoas que estão próximas da gente. Comunidade em si. Comunidade em si. Povo, tipo assim, legal o seu projeto, hein? Conta comigo. Aí quando eu preciso da pessoa, ela não tá ali, né? Amigos que vivem dentro de casa, que às vezes a gente brinca, né? Mas, pô, só o apertar se inscrever no canal, que gasta nem 3 segundos, já é uma baita de uma ajuda pra gente, né? Eu não tô falando pra você me bancar dinheiro, essas coisas, né? Mas às vezes essa falta de apoio que o núcleo da igreja ali, a população da igreja, seja através de outros pregadores que a gente tem contato, de outros músicos, de pessoas mais influentes dentro da nossa região, que poderiam nos apoiar de alguma forma, seja com indicações, seja com contatos, com qualquer outra coisa, né? E eu vejo que muita gente vira as costas, que é muito individualista. Há 3 anos atrás, pós-pandemia, antes da pandemia, eu tava para gravar um DVD, na verdade, que eu tava voltando a tocar. E quem convive muito comigo sabe que às vezes eu tenho algumas coisas, alguns feelings, e eu aprendo hoje isso com a relação das altas habilidades do TDAH, que às vezes eu enxergo alguns padrões, e aí quando eu olho, esses padrões já estão acontecendo. Então, por exemplo, hoje se você olhar para a relação do YouTube, por exemplo, o que tá fazendo o YouTube começar a crescer e a desenvolver muito hoje é a galera que tá fazendo live. Tá fazendo live do dia a dia, ou de alguma aventura, ou de pra algum lugar, né? Então, assim, o que vai começar a crescer hoje, principalmente esse ano no Brasil, é o lance de live. Quem tá fazendo as lives tá começando a explodir. Só que eu já tava falando isso aqui, cara, já com a galera já disso, há um tempo atrás já tava falando sobre isso. E nesse caso, eu tava
preparei um projeto que é justamente a base do projeto lá atrás, 3 anos atrás, é a base que eu tô construindo hoje, só que hoje eu tô indo, como você falou, tentando seguir sozinho, só que já conversando com outras pessoas em relação à ajuda para divulgar, para falar, para estar presente e tal, mas assim, não ajudar na parte estrutural, porque a parte estrutural, há 3 anos atrás eu cheguei, mostrei um projeto, tinha até uma amiga minha que estava conseguindo com um dos melhores produtores da região, até quem ia produzir, e era um produto católico que a gente ia fazer, e quem ia ajudar a gente a gravar na época era, aqui em Ribeirão Preto, era o Conte, e era depois até ia ser passado pro Reinaldo Meirelles, na época, que era o ex-guitarrista e hoje é produtor aqui em Ribeirão. E a gente fez toda uma estrutura ali, fez um levantamento mais barato que poderia ficar, uma estrutura de audiovisual que a gente ia fazer. E aí, tudo que a gente fez levantamento e tal, os meninos deram uma ajuda, porque era coisa da igreja. Então, tipo, coisas que uma música para ser gravada ia ficar, sei lá, às vezes uma música ia ficar 3 mil reais, 4 mil reais uma música para gravar uma música. Eles estavam cobrando bem barato da gente, projeto, consegui toda a estrutura, tudo para fazer. A única coisa que eu precisaria de fazer era fazer o show e eu precisaria de um respaldo atrás, que o show já iria se pagar. O show de lançamento e de gravação que a gente estava querendo fazer. Já ia se pagar. E aí, simplesmente, todos os lugares que eu fui falou não. Todos os lugares que eu fui falou não. Falei aqui na cidade, fora, tal, até fora do estado. Eu conversei com alguns amigos. Nada, padres, nada. Principalmente ajuda da igreja, nada. E aquilo me deixou assim, falei, caramba, eu tô com medo que se eu fizer esse projeto e ele não render, eu não tenho condições de bancar ele, né? E se eu tivesse pelo menos esse respaldo, depois eu dava um jeito de fazer alguma outra coisa. E aí nada. Só que o que me deixou triste de verdade foi... E até eu engavetei esse projeto para tirar ele praticamente 3 anos depois da gaveta. É o fato de quando falaram não para mim, passou, sei lá, papo de semanas. Os padres que falaram não estavam gravando CD. O padre que falou não para mim estava gravando DVD. Estavam trazendo shows pra cá. E eu falei assim, cara... Então, tipo, eu super te entendo. Respira, né? Exatamente, é o que eu penso. Eu super te entendo porque, tipo assim, eu vou falar aqui, ó, pra galera, e isso aqui, ó, eu vou postar, eu posso postar depois cortes também no meu Claro. Tá, eu vou marcar a galera. Isso aqui que eu vou falar vai ser pra você. Não, cara, não me interessa qual que é o grupo que você pertence. Pode ser TLC, JC, JOC, pode ser Jovens Sarados, pode ser... Não me interessa qual que é o grupo de jovem, qual que é a missão que você participa, se você é da Shalom, o carisma que você participa, se você é da Shalom, se você é da Colo de Deus, se você é até franciscano, não me interessa. A nossa igreja, ela perpetua já há tantos e tantos anos, porque ela é uma igreja una. E independente de onde você for, se você for para fora do Brasil, para qualquer lugar do mundo, e você encontrar uma igreja católica, vai ter alguém ali para poder te acolher, te abraçar e te ajudar. Então, por favor, para de ficar com essa coisa mesquinha de gostar mais das coisas do que tá longe de você e também de achar que porque você participa de um projeto que o outro não faz sentido. Começa a olhar para isso de verdade, olhar para esses projetos que estão à sua volta e começar a difundir isso. Porque às vezes você está dentro de um grupo de jovens e esse grupo de jovens está acontecendo. E ali, igual tem um grupo de jovens que eu gosto muito de ajudar eles, que eles têm equipes. E essas equipes funcionam até o outro encontro do outro ano acontecer. Então essas equipes continuam. E o pessoal do ano que vem, que fizer esse encontro, ele vai entrar em uma dessas equipes. E as equipes vão se desenvolvendo. Só que, cara, uma equipe às vezes não conversa com a outra, não se encontra com a outra. Uma equipe às vezes se encontra mais do que a outra. E aí, se você levar esse papo de equipe, você vai levar para outros lugares. Então, assim, por favor, de coração, para de querer olhar apenas para que uma coisa ela é específica, ela faz parte só aquilo que existe e pronto, acabou. E ajuda quem tá perto de você, cara. Ajuda quem tá próximo de você, as missões que estão acontecendo próximo de você. E essa missão, tô te falando, que seja desde ajudar o pessoal, as tiazinhas a fazer aquela marmita na igreja que a galera faz, cara, pra entregar na rua. Seja você participar de alguma coisa, de uma missão. Que dia que alguém chegou lá do nosso grupo e falou assim, ô Felipe, tá precisando de alguma coisa? Quer que eu faça umas fotos lá externas, lá do dia do podcast, ou o dia da missão? Faz isso, cara, toma a frente. Você não sabe o que você vai fazer na igreja? Os meninos que estão precisando de alguma ajuda. Não sei o que eles vão precisar, mas chega e troca uma ideia. Entendeu? Porque o que eu mais vejo é justamente isso.
aqui na nossa região, e eu vou falar aqui da galera que tá aqui na nossa região, parece que não entra. Parece que não tem como você criar nada novo, porque aquilo não desenvolve. Parece que o meu projeto, que eu estou começando a trabalhar ele agora, não tem nada a ver com o projeto de vocês, tem nada a ver com o projeto do Bentos. Mas na verdade tem. Na verdade, se não fosse podcast, eu não estaria aqui hoje falando. E se não daqui a pouco, às vezes, uma música minha, ou às vezes alguém vai olhar meu Instagram lá e vai ver, às vezes, um corte, um TikTok vai ver um corte que eu postei nosso lá, não vai conhecer o podcast. Mas através da nossa troca de ideia, da nossa parceria, começou a fazer isso. Sim. Então, acho que, assim... Cara, são projetos e missões diferentes, mas a igreja é uma só. E o intuito é um só, né? Que é evangelizar. E gostar, cara. E gostar do projeto do outro. Porque esse projeto, ele faz sentido pra alguém vai fazer pra sentido. Evangelizar, cara. E pra alguma pessoa vai converter. Às vezes, sei lá, um exemplo só. A Shalom. Eu acho ela muito parada. Mas alguém vai ser apaixonado pela Shalom. E tá tudo bem. É o intuito. Na minha época, ninguém gostava de Rosa de Sarão, cara. Eu sou apaixonado por Rosa de Sarão. Hoje até o pessoal chega nos lugares pra cantar. Canta aquela da Colo e tal. Cara, eu sei as lado A da Colo, mas as lado B eu não conheço. Só que a juventude de hoje, isso é um mérito deles também, eles gostam da lado B. Da Colo de Deus, por exemplo. E às vezes eu não entendo, não ouvi a música ainda, não ouvi o DVD que eles lançaram no passado inteiro pra mim saber, porque eles sabem todas as músicas. E eu não conheço esses lado A. Isso é um mérito. Mas assim, e agora a pergunta é, qual dessa galera? E não é porque vocês, não é questão de gostar, mas é questão de apoiar. Então... Cara, tem tanta coisa, e eu sou casado com a Marília, eu tenho certeza que a Clara, tenho certeza que sua futura esposa, né? Amém. Eu tenho certeza que elas não concordam e nem gostam da maioria das coisas que a gente faz, cara. Das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente quer lutar. Mas mesmo assim, elas apoiam. Minha esposa, por exemplo, ela não tem por que ela tá aqui. Mas ela tá lá em casa me apoiando. Falou, vai com Deus, tô aqui rezando por você, vai lá, vai dar tudo certo. Mas... Pergunta se ela gosta de falar, se ela gosta de estar no podcast. Provavelmente, na hora que sair, ela vai assistir o vídeo, que já é um outro apoio. Entendeu? Né? E já que você desabafou, eu vou desabafar também. Isso, vem comigo. Vamos. Isso é uma coisa que eu fico muito chateado também, porque, por exemplo, né? Pô, a gente faz um baita de um esforço pra trazer vocês, né? Os convidados e tudo mais. E parece que, não sei se é todos que... Não sei se é pensamento deles, mas é uma impressão que alguns deixam, que vem... falam, passam o recado que tem que passar e depois sai daqui e nada aconteceu. Tipo, não divulgam o episódio dele mesmo, que ele participou, não comentam, não compartilha, né? Então, tipo, tem episódio nosso que tem nem 100 visualizações e tem episódios nossos, por exemplo, o que a gente fez com o nosso pai, eu falo que ele é um dos nossos maiores fãs, que em menos de 12 horas já tinha batido mais de 200 visualizações, né? Por quê? Porque ele apoiou, ele acabou, ele mesmo... Ele assistiu mais de 10 vezes, ele compartilhava todo dia pra todo mundo, né? Eu não tô falando que vocês... vocês têm que fazer isso, mas... Mas tem que fazer, é uma forma de apoiar o projeto. Tem que fazer, porque cada música que esses jovens nossos... E vai lá, eu não tô criticando vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, mas toda dancinha, toda música que comenta, qualquer coisa que compartilha num story, em alguma... Tudo isso é uma divulgação de alguma coisa, entendeu? Exato. Por exemplo, agora, cara, tá muito no hype. Tá muito no hype você postar o quê agora? Eu vou falar do nosso público católico. O que tá no hype? Na verdade, nem católico. Na verdade, cristão. Porque tem pessoas que eu conheço que são evangélicas que estão postando coisas do Frei Gilson. Que tá lá 4 horas da manhã assistindo o Frei Gilson. Isso aí é um hype, é uma moda, mas isso aí faz crescer. Quando eu encontrei o Frei Gilson em 2014, lá em Cachoeira Paulista, num retiro dos Jovens Sarados, ninguém conhecia ele ainda. Mesa, cara, uma mesa pequenininha assim, ó, e tinha acho que uns 5, 6 CDs aqui assim, tal, uma caneta, que eu nem sei, uma caneta Bic assim, ó, e ele, cara, com as vestes dele, debaixo de sol, cara, e parado. E tava tendo lá já tinha um rincão lá, a galera tava fazendo a festa lá no rincão, tal. E à noite ia ter um show dele de lançamento do CD Sons do Monte. Isso daí em 2014. Ele tava lá parado, sem fazer nada. Automaticamente, ninguém sabia nem quem era. Conhecia mais a irmã Ana Paula do que ele. Exatamente. A Ana Paula era loucona, saía falando com todo mundo, trocando ideia. Ninguém conhecia ele. Eu virei pra Marília e falei assim, amor, olha aquele Frei.
nem ideia. Eu falo pra Clara, eu falei, o meu maior arrependimento é não ter tirado uma foto com ele nesses retiros. Eu tinha essa foto, eu tinha essa foto. E agora eu não consigo nem chegar perto dele. E eu tinha essa foto, cara, eu perdi o HD externo. Era uma foto que eu tinha com ele. E eu cheguei lá e falei assim, oi, tudo bem? Eu falei, eu não sabia muito de nomenclatura. Eu falei assim, ô irmão, tudo bem? Eu posso tirar uma foto com o senhor? Tá, tá uma simplicidade, tirou uma foto. Tem o CD lá em casa, então o CD eu tenho a prova, que tá lá escrito lá com a mensagem que ele me mandou, e tirei a foto com ele naquela época. Só que ele andava lá pelo encontro sozinho, ele, literalmente, cara, do lado da livraria. Ele era um desconhecido naquela época ali. Tal. Quem conhecia mais ele naquele começo era nós do Jovens Sarados, porque ele tava em todos os retiros nossos. Os Jovens Sarados faziam questão de divulgar ele, mas fora isso, ninguém sabia quem que era. Até porque o ministério de música dele foi formado pelos Jovens Sarados, né? E é até hoje. Então, se eu não me engano, o Matheus tá com ele, o baterista, que eu não lembro, acho que é o Wesley, não sei. A Bruna parou porque ela tá morando fora, mas sempre que vai fazer alguma gravação de mulher, ela vem pra cá pra gravar com ele. Então, assim, isso daí é pra provar que todo mundo, principalmente na igreja, cara, a gente começa como nada. E a gente vai se desenvolvendo naquilo que Deus quer do nosso propósito. Só que pra gente ver esse propósito acontecer, ele precisa de ser apoiado. Então, o Frei Justo teve a bênção de ter os Jovens Sarados, por exemplo, para poder erguer ele de alguma coisa. Tanto que o Brasil inteiro conhece o Frei Gilson, que é gente de fora, mas muito pouca gente conhece, por exemplo, o Padre Edmilson. Jovens Sarados. Quem conhece mais a fundo o Padre Edmilson é os Jovens Sarados, assim como o Padre Padre Haroldo dos Jovens Sarados, que foi um dos pioneiros com a renovação carismática dentro do Brasil, junto com o Monsenhor Jonas Abibes e mais um padre que eu esqueci o nome deles. Os três trouxeram a renovação carismática lá dos Estados Unidos pro Brasil. E pouca gente sabe quem que é Padre Haroldo. Eu tive a presença de estar na frente desse cara que eu chorava que nem uma criança. Hoje, assim, graças a Deus, a mídia tem colocado muito holofote para bons padres, né? Infelizmente para alguns maus também, mas principalmente os bons, né? Como imagino o Padre Léo hoje com essa mídia toda. Se sem internet ele já fez o que fez, né? Imagina com a internet. Mas, né, o Padre Christian... Só que a gente tem casa até hoje, vários DVDs do Padre Léo. Eu tenho um livro dele, né, do Jovens de Calça Jeans, que é um livro que eu sou apaixonado por esse livro, e é um livro que eu sempre acho que todo jovem, se você tiver nada para ler, leia Jovens de Calça Jeans do Padre Léo, que é um livro muito atualizado, que fala justamente com a gente. Só que... só para fechar esse assunto, que também faz do meu interesse, né? Então, tô para lançar um projeto em breve, então quem puder acompanhar depois nas redes sociais aí, é um projeto novo, musical, que eu tô fazendo dentro da igreja, e a gente vai precisar da ajuda, né, da galera. Então, vai ser ajuda financeira, ajuda de apoio, divulgação, que você puder fazer pra gente poder ajudar a gente a levar isso, vai ser legal. Eu lembro quando eu entrei na live do Frei Gilson no primeiro terço da madrugada que ele fez, eu era um dos primeiros que tava lá, vendo ele, e tinha, sei lá, começou com 500 pessoas. Tava assistindo ele lá ao vivo lá, 500 pessoas, porque já era famoso, né, com as músicas, mas tinha quase ninguém lá assistindo. E hoje a gente já tá batendo milhões. Então, assim, se você gosta da gente, se você não gosta, provavelmente você não conhece a gente, porque a gente é legal pra caramba, cara. Mas se você puder dar essa força de poder organizar e uma vez por semana, coloca algum trecho do podcast no seu story. Uma vez por semana, fala com um amigo seu que não conhece podcast, fala com eles. Assim como um dia quando eu lançar o projeto, como o Felipe já tá lançando um projeto dele também, então mostra a nossa música, mostra o nosso som, porque isso vai ajudar muito a gente quem sabe um dia, se for da vontade de Deus, não somente aqui no Brasil, mas a gente tá fora do Brasil, porque hoje a igreja tá crescendo muito também fora. Então, assim, ajuda essas parcerias. Se você tem um projeto, manda aqui pra gente, escreve aí na descrição aí, Exato. Que a gente vai ler, a gente vai comentar, a gente vai apoiar você também, entendeu? Independente do que você tá fazendo. Se for da vontade de Deus, pode ter certeza que a gente vai ajudar. Que a gente sabe o que é ser rejeitado, que a galera não apoiar. Tá bom? Então, pronto. Tinha uma coisa que o Padre Kleber falava muito, né? Que adianta querer pescar fora, sendo que no seu aquário ali você não tá pescando também, né? Sim. No seu rio ali você não pega igual. E musicalmente foi um cara que eu aprendi bastante com ele lá na época. Jovens Sarados, que foi... Tinha muita gente que frequentava a missa que era jovem que nem sabia que tinha Jovens Sarados, e a gente querendo buscar a gente
de outros bairros, de outra região. Tipo, gente... Meu sonho era cantar no Olha a Arautos nossa do Misericórdia. Aí todo mundo fala, não, padre nunca me chamou pra nada. Um dia me chamaram pra cantar um salmo, e aí eu peguei e fui cantar o salmo na Missa das Luzes no sábado do Fogo Santo. E cantei nesse sábado, e depois dali ele me chamou pra cantar junto com ele. Então, às vezes, você tá esperando a sua oportunidade, você tá olhando pra algum lugar, você não tá realmente querendo essa oportunidade mesmo, porque ela vai aparecer, cara. Às vezes ela não tá vestida de ouro. Às vezes a gente precisa, E quando aparecer, aceita, né? Porque você recusa. E não desiste. Ô, irmão, vamos lá, o tempo nós já tá acabando. Só pra gente já ir pros finalmente, como que foi essa continuar, agora vamos voltar um pouquinho mais pra sua história aí. Como que foi essa caminhada sua até você chegar nessa intenção desse projeto seu, né? O que que te levou a fazer, né? Como foi essa caminhada até tá chegando nesse projeto que vai ser lançado esse ano? Cara, é o seguinte, há 3 anos atrás eu estruturei a base desse projeto. Ele vai sair apenas de início, vai ser somente a parte áudio dele mesmo, tá? São 12 faixas num álbum, e esse álbum ele é dividido em 3. Então ele eu gosto muito de bandas que fazem esse tipo de trabalho. É uma banda que sou apaixonado, é o Angra. Então, por exemplo, eles pegam uma história e constroem um álbum em cima daquela história. E eu gostei muito dessa ideia. Então, esse vai ser um álbum conceitual. Ela vai ter 12 faixas e vai ser dividido em 3. E a cada 4 músicas é uma mudança de um momento. O álbum, o tema dele é Tempestade. E basicamente o álbum vai falar o que nós cristãos passamos antes da tempestade, o que nós passamos durante da tempestade e o que a gente passa depois da tempestade. E as músicas basicamente são coisas que eu passei, que eu passe e que eu tenho certeza que eu vou passar e as formas com que eu consegui lidar com isso. Então foram composições, músicas que a gente fez para me auxiliar nessa parte. E Deus falou, cara, fala. Eu senti o Espírito Santo falando assim, em oração, falou, joga isso pra fora, fala. Não para de jogar suas letras fora. Se eu falar, eu já ganhei, por exemplo, como melhor composição em música do Summer Beats. Eu já ganhei um ano lá como melhor compositor. Pergunta se eu fui lá querer mostrar minha música, sempre tive pavor das minhas letras e tal. E já ganhei prêmio já com letras, só que pra mim eu sou péssimo. E aí, começando a trabalhar com isso... Se você quiser depois distribuir umas pra cá. Mas eu comecei a trabalhar justamente isso, cara. Eu falei assim, não, preciso de... E aí, principalmente quando eu vim trabalhando essa parte da mentalidade, da mente, foi quando eu comecei também a olhar muito do que... Eu comecei falam de amor próprio, mas eu costumo falar que é o amor próprio de Deus por mim, sabe? Comecei a enxergar como é que eu devo me amar da forma que Deus me ama. E aí foi onde que eu comecei a lançar essa ideia. 2015, 16, eu tive uma pausa na igreja. E eu falo pausa porque eu cheguei pro meu padre na época e falei, padre, eu não participo mais da igreja católica enquanto eu não estiver bem com as pessoas. Enquanto eu não sentir que as pessoas fora da igreja católica são meus irmãos também. E aí eu fiz questão, cara, mas como um estudioso, a conhecer outras religiões. Então fiz estudos religiosos e fui para outras religiões conhecer, não como é que eu posso dizer, praticante, né, daquela religião, mas conhecer o porquê que meu irmão faz parte daquele lugar. O único lugar que eu não fui foi a igreja evangélica, conheci só algumas denominações, e a partir desse momento, quando eu voltei em 2017 para a igreja, foi onde que eu me senti satisfeito, porque eu aprendi que existe Deus fora da igreja, talvez não da forma com que a gente tenha que lidar com ela, com os nossos irmãos, então a gente tem que aprender, mas eu aprendi que eu posso amar o meu irmão independente da forma que ele tá, e saber que eu sei que a salvação tá dentro da igreja católica, mas eu não posso afirmar que ela não está dentro da igreja católica, isso o catecismo da igreja fala. E aí foi onde que eu fui trazendo toda essa movimentação dessa tempestade. Então a gente está trabalhando todo esse álbum, é um álbum conceitual nosso. Até o nome do meu Instagram, hoje eu fiz questão já de mudar, então se você puder lá dar aquela forcinha no Instagram, tá? Markov, desculpa, peraí que eu vou lembrar. O nome agora tá como Markov. Depois eu vou falar lá mais depois lá sobre o conceito do nome, mas tá Maurício MKV.
Maurício MKV, que faz aliança com esse projeto novo, que é desse álbum que eu tô trazendo, tá? Então, basicamente é o conceito disso. Lá atrás eu passei por várias tempestades e desde novinho, de tudo que eu vivi, coisas que eu ainda venho passando, que eu venho vivendo, independente seja mente, casamento, seja a igreja, seja tudo, a nossa fragilidade humana, e coisas de experiências que às vezes eu converso com uma pessoa e ela tá passando por uma dificuldade que eu passei, que eu já passei, que eu falo que é o pós-tempestade, que é o que eu troco ideia com uma pessoa e às vezes aquilo ajuda ela de alguma forma, sabe? Então é isso, cara. Eu trouxe basicamente como é que Deus me ajudou nesses momentos. O projeto tá nesse andamento. Provavelmente ele vai estar saindo ali finalzinho de março, comecinho de abril. E a gente vai lançar em todas as plataformas possíveis. Quem puder já dar essa forcinha, mas no Instagram, no TikTok, no YouTube também a gente tá preparando o canal. Tudo para ser desenvolvido todo esse projeto. E é isso, é trabalho de formiguinha. As músicas foi você que compôs? Teve mais gente? Eu tenho... do álbum de 12 músicas, faltam somente as 2 últimas do álbum, né? Pra terminar. Mas praticamente o álbum foi composta por mim. Às vezes eu conversava com alguém e tal. Não de sentar e trocar uma letra comigo, mas às vezes eu tenho essa mania. Por exemplo... Prestar atenção na conversa e usar de inspiração. Às vezes eu tô conversando, por exemplo, esse nome... que eu coloquei o nome do meu projeto e no meu Instagram de Markov, que é justamente os cálculos de Markov, que fala, né? Que é uma constante que é usada na meteorologia, em estatísticas, que não visa olhar para você, ou não visa o cálculo de coisas que aconteceram, que tá acontecendo e que vai acontecer. Não, ela só visa o que tá acontecendo agora para ter uma previsão do que vai acontecer lá na frente. Então, um cálculo de economia, estatística, previsão do tempo, por exemplo, também. E eu trouxe esse nome justamente por causa disso, porque eu não quero saber do seu passado, Deus não quer saber do seu passado, do que você viveu. Ele quer olhar para você agora, saber que você teve experiências difíceis, mas cuidar do seu coração e levar ele para frente. Daqui para frente, qual é a previsão daqui para frente? O que Deus está prevendo para você daqui para frente? O que você está querendo caminhar daqui para frente? Então, esse é um nome que a gente trouxe, entendeu? De fazer tudo desse jeitinho. Então, as músicas, troco ideia com a minha esposa, troco ideia com os amigos, vou falando com isso, vou tendo experiência que eu já tive e tal, né? As primeiras foram as mais fáceis de compor, porque já tava praticamente ali já tudo canetado já, tá? E é uma linha legal, porque eu trouxe tanto meu gosto musical, que vai vir mais uma parte do rock que eu gosto bastante, mas eu trouxe também uma linha bem moderna, que não vai se distanciar muito do que a galera curte hoje de worship aí, não, porque não tem como a gente fugir também, né? Mercado, né? Então, tem que fazer. É isso aí. Bom, galera, é isso aí. Já sigam o Maurício, né? Já se preparem aí por conhecer um pouco da história dele. Eu tenho certeza que vai vir muitas coisas boas aí nesse projeto, muitas músicas lindas. Eu lembro de uma vez que você cantou pra gente não sei se foi um retiro, se foi alguma coisa do Jovens Sarados. E aí eu lembro que você cantou lá. Ninguém conhecia e, cara, eu não vou lembrar qual música que era, nem como que era, mas eu lembro que eu fiquei muito impressionado na época. Então, tenho certeza que essas músicas vão vir aí pra ajudar muita gente. Tem alguma coisa, Ti? Bom, só agradecer mesmo, né, pela amizade aí que vem se construindo a cada ano. Todo ano, pelo menos uma vez no ano a gente se vê. Que sejam mais vezes, né? Agora com o projeto, podcast, que sempre bem-vindo também. E antes de encerrar, a gente sempre gosta de pedir pro convidado falar uma frase, alguma mensagem para quem tá assistindo a gente de encerramento. Uma frase... Uma frase? Do coração. Uma mensagem de... O pessoal que tá nos assistindo aí de... Motivação. De motivação, de esperança, de fé. Daquilo que você viveu e que possa estar passando para eles. Cara, acho que a frase... Eu vou trazer uma frase de momento, talvez seja para alguém que tá ouvindo, mas também talvez você não tá passando por isso, talvez você passou, você se identifica. Mas é uma frase simples, que ela fala que sejam fortes e corajosos. Seja forte e corajoso. Se eu não me engano, é São João Paulo II que fala isso, né?
E essa frase é justamente que eu venho trazendo para mim, porque a gente vai andar, a gente vai fazer algum trabalho, como a gente já tá em andamento, e às vezes o que falta na gente é olhar para nós mesmos e ver o quanto que nós somos fortes, que a gente é corajoso para poder fazer a coisa acontecer. E eu costumo dizer que não tem como não acontecer, cara. Não tem como dar errado, a não ser que Deus não queira. Aí tudo bem. Mas se Deus te deu a liberdade de trabalhar, vai acontecer. Não vai ser fácil. Vai ter dificuldades. Mas vai acontecer. Basta a intensidade que você vai dar para aquilo. Então se descubra o quanto que você é forte e corajoso para poder seguir essa batalha. Se eu não me engano, acho que foi São João Paulo II que falou. É isso aí. Deus não dá sonhos impossíveis de ser realizados. Não. É isso aí, gente. Bom, irmão, obrigado pela sua presença. Um conteúdo muito bacana aí. Gostamos bastante de estar falando com você. Como o Thiago disse, as portas estão sempre abertas aí. Seja muito bem-vindo aí para um próximo momento. Você que está em casa, espero que vocês tenham gostado. Sigam lá o Maurício, apoiem o projeto dele também. O nosso projeto também, o nosso podcast. Não se esqueça aí de estar nos acompanhando. E é isso, né? Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Que Deus possa abençoar vocês. Que Maria passe à frente das suas vidas. E até mais.